Bom, queridos, eu vou ser breve aqui nessa meditação de hoje, mas o que me despertou, assim, de certa forma, me inspirou para essa mensagem, foi uma palavra, né, não é uma imagenzinha que rodou aí no grupo da igreja, no grupo do presbitério, que era uma imagem atribuída aí, né, uma frase atribuída ao reverendo Simonton, né, Ashbel Green Simonton, e a frase dizia assim: amanhã, quando eu acordar, Deus estará comigo. E se caso eu não acordar, eu estarei com Ele. Eu li essa frase, achei, né, muito interessante e tentei trazer para uma aplicação nossa, né, da certeza de Cristo em nós. Só para a gente entender aí o contexto histórico, eu sei que meu amigo Edivandro é muito ligado em história também, né? O reverendo Simonton, ele foi pastor presbiteriano, ele era missionário, né, dos Estados Unidos, veio para o Brasil, e ele que iniciou, né, veio implantar o presbiterianismo aqui na nossa pátria, né? E aí eu fiz algumas pesquisas em relação a ele. O Simonton, né, o reverendo Simonton, tinha algumas irmãs, entre essas irmãs tinha a Elizabeth Simonton, que veio a se casar com o reverendo Alexander Latimer Blackford. Então, olha a construção, né? Olha como Deus vai agindo aí nos caminhos dele, né? E o Alexander, né, juntamente com o reverendo Simonton, eles organizaram a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. O reverendo Blackford, casado com a irmã do Simonton, né, junto com outro pastor chamado Miguel Vieira, eles estiveram em Campos, né, em 11 de outubro de 1864, e aí começaram a pregar aqui na região, né, uma doutrina ainda desconhecida aqui dos campistas, que tinha majoritariamente uma outra doutrina religiosa na cidade, né? Mas essa vinda deles para cá, esses primeiros encontros que eles fizeram aqui nas regiões centrais da cidade, de certa forma foram a semente para que o protestantismo pudesse entrar aqui na cidade, né? E aí esses trabalhos foram crescendo, passaram por muitas adversidades. Os irmãos que tiverem a oportunidade de entrar no site da nossa igreja, presbiterianacentral.com.br, vão ver um pouquinho da história da nossa igreja e conta, né, esses casos, né? Alguns foram perseguidos, houve apedrejamento assim dos locais de reunião, mas enfim, esse trabalho, pela graça de Deus, vingou, e aí quase 13 anos depois, o reverendo Blackford volta para Campos para organizar a que seria então denominada na época Igreja Evangélica Presbiteriana de Campos, que hoje é a nossa igreja, Igreja Presbiteriana Central, já há mais de 145 anos, plantada aqui na cidade. Agora, então, olha que interessante, né? Essa história veio sendo costurada para que a gente estivesse aqui hoje. E como eu acredito na soberania, na predestinação de Deus, eu sabia que hoje era para a gente estar aqui falando sobre isso, enfim. Então, o reverendo Simonton, ele tem uma ligação com a história da nossa igreja, e foi essa frase atribuída a ele que me chamou a atenção para a gente falar do tema de hoje. E nós vamos ler, vou pedir para você abrir sua Bíblia, por favor, num texto bem conhecido, lá de Romanos 8, e nós vamos, a partir do verso 26, eu passei o 29 para o Bruno, desculpe, Bruno, nós vamos ler a partir do verso 26 para frente, para a gente falar um pouco sobre esse tema, a certeza de Cristo em nós. Vou aguardar os irmãos abrirem aí. Quem já abriu, faz um sinalzinho para mim, só para eu... Vai ter a projeção também, né? Ah, ótimo. Obrigado, Bruno. Vamos lá. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, aqui a gente entende que vem dele, é graça do Senhor, né?
Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha que interessante. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não lhes dará graciosamente todas as coisas com ele? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí aqui a gente segue para os versículos importantes aqui da nossa mensagem, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Seja tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos o quê? Mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Deixa eu virar a página aqui. Porque estou bem certo, o trecho mais relevante para mim desse texto, né? Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as que estão para vir ainda, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu acho que esse texto já fala por si, só em ler, a gente nem precisaria acrescentar mais nada. Mas eu queria seguir, então, falando um pouco sobre essa relação que nós temos com a crença no verdadeiro amor de Cristo por nós. Irmãos, é comum que a gente tenha momentos aí em que a gente tem essa dificuldade de acreditar realmente que Deus nos ama. Será que Ele nos ama mesmo? Né? Quantos de nós, em alguns momentos, não duvidou, né, de que a gente poderia realmente ser alvo, de que teríamos mérito nesse amor, né? Quantas vezes nós não olhamos assim e pensamos, não há nada de bom em mim para esse Deus me amar. Não, o que tem em mim, em nada se aproveita, né? Como é que um Deus tão grande, tão santo, tão poderoso, né, aquele que deu o seu filho, como é que Ele vai amar uma pessoa como eu, assim, cheio de defeitos, uma pessoa tão pequena, né, que nada pode fazer, enfim. Isso, às vezes a gente pensa assim, esse amor de Deus está restrito para as pessoas que são as mais experientes na fé, ou aqueles que têm um cargo, né, são os pastores, os presbíteros, os diáconos. Eles sim, eles são amados por Deus. Eu não, eu sou uma pessoa comum, né, não tem nada que aproveite em mim. Bom, eu queria aproveitar esse texto e fazer um paralelo com outro texto conhecido, que está lá em Lucas 15, que é o texto do filho pródigo. Todo mundo conhece essa história, né? E em muitos momentos a gente pensa realmente como o filho pródigo, né? Ele dizia assim, lá no texto de Lucas, capítulo 15, versículo 21, ele dizia assim, Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Não consigo mais entender que eu tenha realmente a possibilidade de ser chamado seu filho. Ou a gente pode até voltar mais na história e lembrar de Adão e Eva mesmo, né, que se escondiam de Deus depois de tudo que aconteceu. Bom, o primeiro ponto para a gente deixar claro aqui é que sim, realmente, nada do que a gente faz, nada do que a gente tem, nada das nossas capacidades intelectuais, financeiras, a quantidade de empresas que você montou, ou a quantidade de coisas que você fez, isso não é suficiente para comprar realmente o amor de Deus, porque esse amor não tem preço. Os nossos atos aí de bondade, por maior que eles sejam, eles não são suficientes para pagar o amor daquele que foi na cruz por nós. Então, o que acontece é que, assim como o filho pródigo, né, sem a salvação de Cristo, nós estávamos realmente sujos, né?
E a vida, quando a gente começa a entender do amor verdadeiro de Deus por nós, que é acima de todas essas coisas, ela passa realmente a ganhar um novo sentido. Só que, mesmo diante de tudo isso, às vezes a gente continua entristecido, né? Pensando que, poxa, nada de mim se aproveita, ou então andamos aí enlutados, desesperançosos, sem acreditar, às vezes, até mesmo na existência de um Deus, né? Tanta coisa acontecendo, né? Eu acho que Deus se esqueceu de mim, se esqueceu da gente. Porém, irmãos, a salvação em nós, ela é plena. O sacrifício que Jesus fez, ele é infalível, ele não falha. E pela graça nós somos salvos em Cristo Jesus. A salvação nunca vai ser perdida. Então tem aquela frase que a gente costuma falar, né? Uma vez salvo, sempre salvo, né? Mas algumas coisas podem sim aí fazer com que a gente fique com a nossa visão um pouco embaçada, né? Meio cegos e céticos diante de todas essas coisas, né? E diante da realidade da salvação e da presença de Cristo, né? O amor de Cristo por nós. Primeiro ponto que eu queria destacar aqui para vocês é que ficamos cegos diante dessa situação, dessa verdade, quando nós negamos a realidade de Cristo em nós. Nós temos andado muitas vezes com a ideia de que nós somos autossuficientes para tudo, não dependemos de ninguém. No dia a dia as coisas acontecem, a gente segue, a gente não coloca os nossos planos, nossos projetos diante de Deus. E aí a gente vai vivendo uma vida solitária, as relações, as intimidades com Deus, elas vão se esfriando, e realmente acaba partindo de nós um distanciamento. A gente deixa de colocar Deus como prioridade da nossa vida, e Ele vai se tornando muitas vezes, para nós, um estranho, ou, no máximo, um conhecido. Achamos que a gente pode seguir em frente e não dependemos da graça de Deus em nossas vidas. E aí a gente vai vivendo essa vida como se Ele não fosse importante nessa história. Faltando aí gratidão da nossa parte em reconhecer as bênçãos e até mesmo aqueles livramentos que nos são colocados todos os dias. Tenho certeza que se eu perguntar a qualquer um aqui, vai se lembrar de uma história. Olha, houve um livramento de Deus na minha vida aqui, houve um livramento de Deus aqui, houve ali, houve aqui. Mas certamente, muitos outros que a gente nem viu aconteceram na nossa vida. Talvez hoje mesmo, na sua vinda para cá. Deus nos livrou de alguma coisa. Então, Deus está conosco todos os dias. Outro ponto que eu queria trazer para a gente, está lá no livro de Salmo. Salmo capítulo 32, se você puder abrir bem rapidamente, a gente vai só passar nesse texto. Salmo 32, a partir do verso 3. Vamos ler o 3 e o 4, que fala da realidade de Davi, quando ele entendeu que ele não poderia mais ocultar o que ele tinha feito. Ele tinha pecado lá, né, tinha aquela situação lá de Betseba, e ele escreve, né, é um salmo de confissão. Ele diz o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então percebam aqui, Davi relata, né, após ele ter cometido um pecado, que ele guardava aquilo, ele não confessava, ele não assumia a responsabilidade do que ele tinha feito. E enquanto ele fazia isso, ele murchava, né? Ele fala que ele sentia essa dor nos ossos, sabe? Ele sentia isso fisicamente, né? Corporalmente. Agora, a gente sabe que a salvação, ela é para sempre, ela é única, né? Ela é cabal, mas uma vida de pecados é uma vida de negar constantemente essa salvação de Cristo por nós. Não que os nossos pecados nos façam perder a salvação,
mas uma vida em constante pecado, conscientemente, vai nos fazer criar essa nuvem de fumaça que vai deixar essas relações muito mais distantes, muito mais dificultadas da nossa parte. Da nossa parte. Porque como viver no erro constante, voluntariamente, e ter um relacionamento com o Senhor? Como viver dia a dia fazendo mal voluntariamente, né? E ter essa relação? Porque, inevitavelmente, queridos, nós não podemos servir a dois senhores. Ou a gente serve um, ou a gente serve outro. Ou a gente aborrece um, ou aborrece o outro. Ou alegra um, ou alegra o outro. Então, uma vida de pecado constante, certamente vai nos afastar de Deus. E afastar no sentido da nossa parte. Porque o Senhor, assim como o pai, né, do citado filho pródigo lá no texto, ele vai estar ali sempre esperando o nosso retorno. A vida de pecado vai nos trazer uma consciência, né, vai nos trazer o incômodo da presença de Deus. Quando você todos os dias enxerga ali e fala assim, não, mas eu não mudo, eu não vou, isso aqui eu não quero. Eu me lembro que uma vez um pregador falou sobre pecados de estimação, aqueles que a gente guarda lá e não quer soltar, né? E uma outra frase que sempre me pega muito, é uma frase de um pensador chamado Epicuro, que ele diz assim, nós somos aquilo que nós somos quando ninguém está vendo. Isso é uma autoavaliação. Todos nós precisamos fazer, né? Aquilo que a gente tem que ser no nosso dia a dia, no nosso particular, no nosso secreto, tem que refletir aquilo que a gente é no dia a dia. A gente vai ser perfeito? Não, claro que não. Não existe essa coisa de perfeição. Mas uma busca constante da vida na presença de Deus, isso tem que ser o que nos motiva. E a Bíblia fala, sim, sim, não, não. Então, aquilo que você é aqui, você tem que ser na sua família. Você tem que ser com seus amigos, você tem que ser no seu particular. Porque a gente não pode servir a dois senhores. A realidade, irmãos, é que não há condenação sobre nós. Isso é certo. Pois estamos debaixo da graça, a lei do Espírito, que livrou a mim e a você da lei do pecado e da morte. Ah, e se não fosse essa graça, o que seria de nós, né? O que seria de cada um de nós? Por isso, quando a dúvida abater, para encerrar aqui a minha fala, eu quero lembrar você que nós temos um Deus que sobre todas as coisas nos amou e entregou o seu próprio Filho por nós. E aí eu quero te pedir para que a gente leia juntos, né, leiamos juntos aí, os dois últimos versículos do texto que foi projetado ali. Não sei se Bruno consegue colocar para a gente. Os dois últimos versículos do texto de Romanos que a gente leu. Diz o seguinte, vamos lá? Porque eu estou bem certo, deixa eu ler o de vocês aqui para a gente falar junto. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, meu irmão, amanhã, quando eu e você acordarmos, Deus vai estar conosco. E se acaso nós não acordarmos, nós estaremos com Ele. Então, que Deus restaure em nós a crença, né, e a certeza desse amor que se entregou por nós todos os dias. Amém, queridos? Deus abençoe.